trabalhando por aí. Exatamente. Né? Olá, doutor Luiz, boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Me ouvem bem? Sim, estamos te Sim. vendo e te ouvindo. Maravilha. Só baixar um pouquinho o volume aqui para não atrapalhar também. Perfeito. Que bom, Então, maravilha. boa Obrigado pelo noite para convite. todas as pessoas que estão nos assistindo, nos vendo e ouvindo, né? Se vocês entraram aqui hoje, espero que fiquem até o final para esclarecermos todas as dúvidas, porque vai ser uma live que pode ajudar muitas pessoas, né? E a forma de enxergar sobre o HPV, sobre a doença, prevenção, tratamento, né? Para quem não me conhece, eu sou a Priscila, sou enfermeira da Casa da Vacina da unidade de Cascavel. E hoje nós vamos falar sobre HPV, sobre tudo: doença, prevenção, mito, verdade, vacina. E o que vocês tiverem de dúvida, vocês podem ir mandando para a gente. E para a gente já começar essa interação, já comenta aqui no chat se vocês já tomaram a vacina de HPV, se sim ou não. Para a gente ter uma noção do nosso público que está assistindo, se já se preveniram contra essa doença. Perfeito? Então, estamos aqui com o Dr. Luiz Jorge Moreira Neto, médico infectologista de Maringá. Boa noite, doutor Luiz. Como é que o senhor está? Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos muito bem por aqui. Agradeço a Casa da Vacina pelo convite, né? Mais um convite, né? Com a Casa da Vacina já andamos juntos aí há praticamente 20 anos. E fico muito feliz de poder estar aqui para ajudar as pessoas que seguem a Casa da Vacina e que têm dúvidas sobre doenças infecciosas. O que eu puder responder, estou à disposição. Perfeito. Estamos com a enfermeira Maria Dalina. Boa noite, enfermeira. Boa noite, tudo bem com Como é que vocês? estamos bem? Você vem representando a Casa da Vacina de De Maringá. Maringá, isso mesmo. E a enfermeira Ana, da Casa da Vacina de São José dos Pinhais. Boa noite, pessoal, tudo bem? Então, vamos começar aí com as nossas dúvidas, né, doutor? Que a maioria das pessoas tem. Vamos separar aí, falar primeiro sobre um pouco sobre a doença do HPV, né? Para a gente ir Uhum. esclarecendo, e depois a gente pode ir falando sobre alguns mitos e verdades que a gente ouve por aí, e depois sobre a vacina, né? Para a gente começar, o que é o HPV? Muita gente fala, né? Confunde até HPV com herpes, mas o HPV é um dos vírus com maior prevalência no planeta, né? É um vírus que se transmite pelo contato entre humanos. Existem papilomas que são também em animais, mas a gente vai citar aqueles que são de contatos entre humanos. E é um vírus que ele tanto pode causar as lesões genitais de câncer de colo de útero, que seria o principal foco do uso da vacina para a prevenção, mas também ele pode causar verrugas, tanto as verrugas genitais, mas também aquelas verrugas que às vezes a gente teve verruga quando era criança, verruga no joelho, verruga na mão, também são causados por HPV. Tá? São HPVs que não são de origem sexual, mas são transmitidos também pelo contato. Outra coisa que é causada pelo HPV é o chamado olho de peixe, aquela lesão que dá na sola do pé. O olho de Aham. peixe também é causado por um HPV. Não é um HPV sexual, mas também ocorre a transmissão. Tanto é que a gente pode pegar olho de peixe, vamos supor, num clube. Por isso que se fazia o chamado teste de saúde para você poder frequentar a piscina, porque se tivesse alguma verruga, alguma coisa, você não poderia estar presente, né? Mas aqueles que realmente vão dar problemas são os HPVs sexuais. Tá? Tanto aqueles que vão causar verrugas sexuais, lesões sexuais vegetantes, verrucosas, que são visíveis, quanto as temidas lesões causadas pelo HPV, que são as lesões cancerígenas. Né? O câncer de colo de útero, ele é desencadeado por uma inflamação que acontece no colo do útero, desencadeado pelo vírus. Então, o vírus HPV vai desencadear as lesões que vão gerar o câncer futuramente. Então, é um câncer que é totalmente prevenível e pode ser evitado com medidas que a gente vai abordar aqui hoje. Perfeito. Então, a senhora já abordou ali um pouquinho, né? Mas como que é
a parte do HPV, né, de transmissões sexuais, no caso que você falou, como é feita essa transmissão, né? Como acontece? A transmissão ocorre pelo contato, né? Olha, quem veio me visitar, veio na live aqui. Desce lá, filho, desce lá com a vovó, tá? Você se põe, depois você se troca, vai lá, meu amor. Gente, criança, desculpem. O vírus HPV pode ser transmitido pelo contato, né? O contato entre as pessoas, né? Por exemplo, os próprios vírus de pele podem ser pelo contato de você tocar na mão de uma pessoa, mas os HPVs sexuais são transmitidos pelo contato sexual. Qualquer tipo de contato sexual. Um contato entre homem e mulher, pênis e vagina. Um contato entre pênis e ânus. Um contato vagina. Um contato entre boca e vagina, boca e pênis. Enfim, qualquer tipo de relação sexual, qualquer variedade pode transmitir o HPV. Perfeito. Doutor, algumas perguntinhas em relação. Que aparece muito aqui na casa da vacina, né? E as pessoas sempre têm essas questões. É verdade que a maioria das pessoas terá contato com HPV ao longo da vida? Eu vou contar uma historinha para vocês. Vamos imaginar um casalzinho. Casalzinho dos anos 2010. Pessoal que nasceu em 2010. Enzos e Valentinas. Enzos e Valentinas se conheceram no primeiro ano do ensino médio e começaram a namorar. E os dois eram virgens. Aí aconteceu, começaram a namorar, o tempo foi passando, se envolveram sexualmente. Ou seja, começaram a ter relações. E foi passando os anos, eles só entre eles, né? Até que em um determinado momento, Enzo passou na faculdade fora de Maringá. Foi lá para Londrina, que seja Curitiba, qualquer lugar desse. E Valentina ficou em Maringá, passou na UEM, passou no Sesumar e ficou por aqui. Ou seja, eles passaram a morar longe e Enzo cedeu aos encantos de uma veterana que já tinha uma certa experiência sexual e acabou se relacionando com ela. Pergunto para vocês, antes dessa relação, Enzo e Valentina tinham HPV? A resposta é não, porque ambos eram virgens. Então nenhum deles era virgem, nenhum deles tinha HPV, por ambos serem virgens. Então eles não tinham HPV. Porém, após a relação sexual única que o Enzo teve com uma garota lá da cidade onde ele morava, ele adquiriu toda a biblioteca de vírus HPVs dessa moça. Então essa moça já tinha uma certa experiência, já teve diversos parceiros, e quando Enzo se relacionou com ela, em uma única relação, ele contraiu vários desses tipos de HPV. E na semana seguinte, Enzo voltou para a cidade dele e aconteceu a transmissão para a Valentina. Então, por uma única relação, Valentina, que nunca havia tido relação com nenhum outro homem, não teve com nenhum, a não ser o Enzo, acabou pegando uma vasta biblioteca de vírus HPV. Esta é a história. Então, minha amiga, você que está ouvindo essa nossa conversa aqui, se você já se relacionou com um homem que teve outras parceiras, ou se você teve mais de um parceiro, sinto muito te falar, mas você tem HPV. O vírus está aí? Está. Pode ser que a tua imunidade tenha combatido, pode ser que a tua imunidade tenha conseguido controlar, pode ser que a sua imunidade controle até o fim da sua vida e não ocorra nada. Porém, corre o risco de você ter uma lesão de colo de útero decorrente desta relação. E se a gente for somar as relações que vão ocorrendo durante a vida, vocês vão adquirindo cada vez mais vírus, e esses vírus vão tornar o seu organismo uma fonte constante de transmissão e também uma fonte constante de risco de câncer de colo de útero. Então, a prevenção do HPV, ela é uma obrigação. E é por isso que é interessante fazer antes da primeira relação. Dado esse problema, por isso que é feito em crianças a partir dos 9 anos de idade. Perfeito. Quem está entrando agora na nossa live, nós estamos falando sobre o HPV, e se vocês tiverem dúvidas, só mandando aqui pra gente nos comentários, que no decorrer da live a gente vai responder. Bom, a gente falando um pouquinho da doença, o senhor já acabou dando várias dicas do que eu vou perguntar agora, mas ele sempre vai dar sintomas, esse HPV? Quase Ou ele nunca pode ele vai passar dar sintomas. despercebido? Quase nunca ele dá sintomas. Por quê? Qual é o vírus que dá o sintoma? Aquele que gera as verrugas, porque essas lesões são visíveis, e é uma minoria. Para vocês saberem, existem mais de 120 tipos de vírus HPV.
tá? Alguns apenas, poucos, vão gerar verrugas. E a verruga é a manifestação visual. Ela acontece poucas semanas depois do contato. Então, se você nunca teve uma verruga e de repente apareceu, essa verruga surgiu de um contato que você teve mais recentemente. O grande problema são as lesões causadas no colo do útero, porque são lesões que não são visíveis. Então você acha que está tudo certo contigo, a vida está passando, está acontecendo, você não consegue olhar o colo do seu útero, né? E você acaba tendo uma lesão causada pelo vírus HPV. É uma lesão que não é uma verruga, mas é uma inflamação, é como se fosse um machucado. Isso acontece em outros órgãos também. Pode acontecer na vulva, então você pode ter uma lesão externa. Pode acontecer no pênis, no caso de homens. Pode acontecer no ânus, tanto homens quanto mulheres. Pode acontecer na garganta. Tá? Eu vou citar alguns nomes para vocês. Bruce Dickinson, vocalista da banda Iron Maiden. Michael Douglas, ator de Hollywood. Val Kilmer, ator de Hollywood, aquele ator que fez o Top Gun, que não falava no último filme do Top Gun porque ele tinha uma traqueostomia. Todos eles foram vítimas do câncer de laringe. E o câncer de laringe, além de estar relacionado ao tabagismo, hábitos de vida, álcool, ele também está relacionado ao HPV. Então, é um vírus que pode gerar lesões em diversas partes do corpo e muitas delas graves. Tanto é que esse ator de Hollywood, Val Kilmer, morreu disso, morreu de câncer de laringe. Perfeito. Levando a crer que não é só mulher que pode ter câncer também pelo HPV, né? Exato. Na mulher é mais frequente, porque o câncer Uhum. não é visível, pouco dá sintoma, e acaba sendo um local de proliferação bastante favorável para o vírus. Então a mulher é a principal vítima do câncer, mas pode acontecer tanto em homens quanto em mulheres. Maravilha. Doutor, aqui em São José dos Pinhais a gente tem algumas perguntinhas. Você falou muito bem sobre a doença e eu queria perguntar um pouquinho mais em relação ao diagnóstico, tá? Como é feito o diagnóstico do HPV? A gente tem que separar o tipo de manifestação. Suponha que seja uma paciente com uma verruga. Essa verruga pode ser excisada, pode ser cortada, tirada do corpo, né? E mandado para análise. E nessa análise vai ser identificado que é uma lesão do tipo papilomatosa e provavelmente seja pelo vírus HPV e pode ser feito um exame para detectar o material genético do vírus, chamado genotipagem, que você vai encontrar qual é o tipo do vírus que gerou isso. Você pode fazer esse mesmo tipo de exame de genotipagem em uma lesão de colo de útero. Então é feito um exame para análise para você identificar qual é o tipo do vírus que está ali. Esse é o diagnóstico de certeza. Virtualmente, quase todo mundo que tem uma verruga genital é HPV. Praticamente todo mundo. Praticamente toda mulher que tem uma lesão no colo do útero também é HPV. Tá? É que existem graus de lesões. Tem lesões que são apenas inflamatórias. Tem lesões que são realmente neoplásicas. Quando realmente é um câncer começando, praticamente certeza de que seja um HPV. Mesmo que você não consiga fazer um exame específico. Entendi. Maravilha. E o exame preventivo, o Papa Nicolau, ele detecta o vírus? É muito interessante falar isso, porque o Papa Nicolau não detecta o vírus. A finalidade do exame Papa Nicolau, ou preventivo, como é chamado, que as mulheres devem realizar todos os anos, né, e mulheres sob um risco maior é feito a cada 6 meses, é um exame que vai identificar se tem uma inflamação no colo do útero. Então, imagine você, pense no seu caso específico, você que fez o seu Papa Nicolau esse ano e não deu inflamação nenhuma. Quer dizer que você está livre do HPV? Não. Você deve ter o HPV, só que ele está dormente, ele está quietinho, está tudo certo. Tá? O Papa Nicolau apenas mostra que esse HPV que está ali, ele está quieto, ou seja, ele não está te prejudicando, não está causando problema nenhum. O problema é que, de uma hora para outra, ele pode acordar. E se ele acordar, ele vai levar a ter uma lesão inflamatória, e essa lesão inflamatória é detectada no Papa Nicolau. Então, quando você tem uma lesão inflamatória, normalmente é feito um novo exame, você pode fazer um exame mais aprofundado, uma colposcopia, por exemplo, e a partir dali remover um pedacinho para fazer a análise que confirma. Mas a gente sabe que praticamente toda mulher em vida sexual ativa tem HPV. Pelo menos um. Pode ser o mais grave, pode não ser, não dá para a gente saber. A gente vai saber quando ocorrer o problema da inflamação. Perfeito. E só a camisinha previne ou algo mais também ajuda a prevenir o HPV?
A melhor forma de prevenção se chama abstinência, ou seja, você não relacionar com ninguém. Muito E bem. é bem difícil de fazer. A segunda melhor forma seria o preservativo. Mas ainda assim não é uma prevenção 100%. Tá? Imagina que você, mulher, minha amiga, está me ouvindo aí, você esteja se relacionando com um rapaz e ele tenha uma verruga na virilha e você não tenha visto. E você tenha contato na relação sexual com a virilha dele. Você pode pegar o HPV mesmo usando preservativo. Obviamente, se for uma verruga genital, cauteriza e acabou. Quando você cauteriza, o risco reduz muito se a cauterização tiver sido bem feita. O grande problema é aquela lesão que ocorre no pênis do parceiro, que introduz e inocula o vírus lá no colo do útero, que é ali que está o problema. Para essas lesões, a camisinha é bastante eficaz. Por isso que a gente orienta. Usar a camisinha é prevenção, não só para HIV, não só para uretrites, mas também para outras doenças, né, como o HPV. Todas as ISTs, né? E outras mais, né, doutor? Sim, a camisinha é uma excelente proteção. Muito bem. E a última perguntinha que a gente tem aqui é se é possível pegar o HPV em um relacionamento estável. É totalmente possível. Se o seu parceiro ou a sua parceira já tivesse relacionado com alguém, fatalmente você já adquiriu. Mas a questão é, se você estiver num relacionamento estável, que nenhum dos dois esteja aprontando, aqueles HPVs que vocês têm e não terão mais. Agora, se o teu parceiro vai dar uma volta no outro quintal, ou se você resolve se aventurar, você pode adquirir novos tipos de HPV e esta infecção aguda gerar sintomas. Por quê? Aqueles HPVs que você já pegou, de certa forma, você tende a controlar. Tá? Obviamente, isso não é uma garantia 100%, mas aqueles que você já tem, em geral, eles permanecem controlados. Eles podem sair do controle em algum momento, mas existe um problema muito sério de você adquirir novos HPVs, especialmente aqueles de alto risco. Tá? Quais são os de alto risco? São aqueles com risco de causar câncer. Né? Esses daí você pode pegar e vão aparecer no seu preventivo. Agora, se eu te falo, você acabou de fazer seu preventivo, você está num relacionamento estável, você não está traindo seu esposo, e de repente o seu preventivo vem alterado, vem inflamado. Você vai ter uma tendência. Quase apaguei minha luz aqui, hein? Peraí, deixa eu voltar com a minha luz aí, senão fica ruim. Você vai ter a tendência a pensar que teu marido aprontou contigo. E não é absoluta verdade. Pode ser que isso tenha acontecido? Pode ser. Mas se você vier com um preventivo inflamado em algum momento, pode ser de um HPV antigo que apareceu. Tá? Teve Então, um vírus que estava adormecido e que reativou anos depois. exato. Uma lesão nova não quer dizer que seja um contágio novo, pode ser um contágio antigo. Maravilha, muito obrigada. E aí a gente consegue já ir por parte do tratamento, né, doutor? Então, Sim. assim, como que é feito o tratamento dessas verrugas genitais, né? Igual você falou, que pode ter ali na pênis, na virilha, né? Ou até na mulher, na vulva, como que faz? Tem tratamento para todo tipo e gosto do freguês. Você pode, você mesmo, se tratar na sua casa usando um gelzinho para aplicar, normalmente é indicado nas lesões pequenas. Tá? Nas lesões um pouquinho maiores, você pode fazer uma cauterização química. Então você vai colocar o ácido ali, o ácido vai queimar e vai matar essa verruga. Você pode fazer uma criocauterização usando gelo seco, né, o nitrogênio líquido. Você pode fazer uma cauterização com laser e você pode tirar com um bisturi. Todas essas últimas são médicas. Então, lesões pequenas com diagnóstico pode ser feito desta maneira. Só que uma atenção, né? Quando é feita a cauterização, seja a criocauterização ou o uso do ácido, ela tem que ser feita na profundidade correta. Porque imagine que o HPV é como se fosse uma árvore, que ela tem uma raiz. Então você tem a superfície da pele, você vai ter a verruga aparecendo e você vai ter a raiz dela. Se você só queima na superficialidade, você tira a verruga, a raiz fica. Dali um tempo ela brota. Então ela pode brotar novamente. Tem que ser feita profundo o suficiente. Só que quanto mais profundo, mais dói. Às vezes a paciente não tolera, o médico para, porque o paciente está gritando de dor, está incomodado.
Então, nem sempre é possível tirar na primeira aplicação, mas é bastante possível fazer isso de forma bastante eficaz, mesmo em ambiente de consultório médico ou até em posto de saúde é possível ser feito. Certo. Então, o tratamento, ele elimina só a lesão ou ele elimina o vírus? Ela pode eliminar totalmente o vírus, porque o vírus ele está inoculado naquele lugar. Não quer dizer que vai remover o vírus de todo o corpo. Você pode ser que você tenha outros focos. Mas essas lesões causadas pelos tipos que causam verrugas costumam aparecer apenas nos lugares onde houve a inoculação. Então, quando você remove a verruga, provavelmente você está removendo todo o vírus. Certo. Quem teve HPV precisa fazer o acompanhamento por quanto tempo? Por verruga? Aham. Por verruga, a verruga sumiu, desapareceu, tá tudo certo. Não precisa mais de nenhum acompanhamento. Obviamente que orientamos que seja que o paciente faça o autoexame, que ele detecte se ele tem pequenas verrugas, né? É até um desafio, porque ocorre muitas vezes as lesões onde há pelos, e às vezes o pelo não deixa você ver. Aí quando você vai raspar, você acaba passando a lâmina sobre a verruga, e aquilo vai inoculando por toda a pele, e acaba espalhando um monte. Então, o paciente deveria ter a consciência de que ele tem que se olhar e ver com todo o cuidado do mundo durante alguns meses, antes dele se considerar curado. Tem uma pergunta Até a gente aqui. tem uma pergunta aqui, ó, nos nossos participantes, perguntando a Emily Caroline: HPV tem cura ou a pessoa fica com o vírus para sempre? Ela fica com o vírus para sempre na imensa maioria das vezes. Só que o vírus vai ficar guardadinho, escondidinho, a imunidade controlando, e isso vai passar anos e anos e anos, e uma vida inteira, e quase nunca dá problema. Tá? Então, mesmo quem já teve a lesão pela verruga ou a lesão no colo do útero, dificilmente vai ficar tendo isso com muita repetição. Porque o vírus, ele sobrevive na parte superficial da pele. A nossa imunidade tende a controlar ele na imensa maioria das vezes. Então, basta ter o contato com o vírus para você ter o vírus ali, vai ficar a vida inteira, mas muito pouco vai dar problema. E diminui o risco de transmissão, né, doutor? Daí? Tipo assim, Exatamente. remove a lesão, diminui a quantidade de vírus, né? Praticamente que elimina. Então vai reduzir a carga viral, com isso diminui a transmissão também, né? Sim, sim. Especialmente no caso das verrugas, né? Quando você tira a verruga, Então, você para de transmitir. Então isso mesmo. fica bastante bom, assim, sabe? Já na lesão do colo do útero, a gente tem que ter um cuidado, né? Porque essa lesão de colo de útero é uma lesão bastante preocupante pelo risco de câncer, né? E por isso que mulheres que fizeram a cauterização de lesões e tudo mais têm que permanecer sob cuidado médico durante diversos anos para evitar que as lesões voltem, né? Perfeito. E agora a gente vai falar um pouquinho de uns mitos e verdades que a gente escuta, tanto sobre doença, né, sobre vacina. E aí, o senhor vai me dizendo se é mito ou verdade isso que eu te perguntar. Uhum. Acabou que aqui você já respondeu no decorrer, então homens e mulheres casados não precisam se preocupar com HPV? Não precisam, desde que o preventivo da mulher ocorra todo ano e de que nenhum dos dois apronte. Outro mito ou verdade aqui. Peguei HPV uma vez, estou protegido contra futuras infecções? Você já respondeu Não. direto, né? Quem dera fosse igual ao Quem dera. sarampo, né? Exato. A minha, acho que você também já respondeu que se só existe um tipo de HPV, então já foi respondido também. A gente pode dividir grosseiramente em dois tipos, né? O que causa verruga e o que causa câncer. Vamos dizer que tem dois tipos. Dentro desses tipos tem um montão. Então, ao todo, são 120 ou mais sorotipos, né? Perfeito. Pessoas com HPV podem transmitir, então, mesmo sem sinais e sintomas. É uma verdade absoluta. Isso, é uma verdade absoluta. Eu costumo falar, transou, você tá passando. Por isso que a indicação é vacinar antes de começar a vida sexual. Pois é, e se não for possível, vacinar durante a vida sexual, porque sempre pode vir um vírus novo, né? Perfeito.
Ó, a gente tem uma pergunta aqui, ó. Quanto tempo pode levar para o HPV virar um câncer? O preventivo feito de forma anual é mais ou menos a mensuração do quê? Suponha que você fez um preventivo hoje e amanhã começa a atividade do vírus. Ele estava quietinho, ele acordou amanhã. Você fez o exame hoje amanhã. Então você vai ter um ano para ele causar uma inflamação que apareça no próximo preventivo dali um ano. Então é uma lesão lenta, ela não é super rápida, ela não vai alastrando enormemente. Já o HPV de verruga, ele desenvolve no decorrer de semanas. Então, as verrugas crescem muito rápido. As lesões cancerígenas demoram bastante. Então, o preventivo anual é o suficiente para isso. E o câncer de colo de útero pode ser prevenido, então? Pode. Temos as prevenções aí, né? A primeira, a abstinência, como eu já falei. A segunda, a camisinha. E a terceira, a vacinação, né? Que foi um grande ganho que a ciência teve aí nos últimos 20 anos e que certamente protegeu muitas meninas que tomaram a vacina 10 anos atrás, 12 anos atrás, e agora estão em vida com a vida sexual ativa e não estão tendo câncer, justamente porque estão protegidas. Né? Então, talvez seja o único caso de câncer na história que foi prevenido com uma vacina. É o câncer do colo do útero, que inclusive é o segundo câncer mais frequente em mulheres. Né? O primeiro é mama, o segundo é colo do útero. E não existe risco de transmissão, né, doutora, assim, em relação a tampa de vaso? Tem pessoas que falavam, né, que ouvi falar, não, peguei porque sentei no vaso e encostei na tampa, né? Existe a possibilidade de ter esse tipo de transmissão? Se teu marido veio com essa conversa, desculpa, meu amigo, acabei de estragar a sua história. É curioso, eu falei isso hoje com uma paciente com HPV que eu atendi, né? Ela queria saber isso, hoje não, ontem. E eu expliquei para ela: você pode ter uma transmissão através de brinquedos sexuais. Então imagina que entrou um brinquedo ali no rally rola, esse brinquedo entrou numa pessoa e entrou em outra depois. Esse brinquedo pode transmitir. Pelo tempo, porque é muito rápido, a secreção transmite. Mas você tem uma lesão, onde quer que seja, você pode ter uma verruga na nádega. Você levantou, passou um tempo mínimo de segundos, o vírus já não consegue mais proliferar, porque ali não tem mais nada. Tem que ser um contato pessoa a pessoa ou entre materiais orgânicos. Obviamente, se você tiver uma verruga que você tem um contato, você pode pegar. Um paciente que tem uma verruga genital e eu for examinar ele sem luva, eu posso pegar essa verruga na mão. É o contato entre pessoas que transmite. Não é o contato com esses objetos, exceto os brinquedos sexuais em que pode ocorrer essa transmissão. Perfeito. Quais são o senhor falou aquela hora, doutor, que existem os tipos que dão verrugas e os tipos que dão câncer, né? Quais são os subtipos que dão câncer? São vários, né? São aqueles chamados de alto risco clássico. A gente pode citar o 16, 18, 31, 33. Aí é uma lista, tem que decorar. Tem o 51, 52, enfim, 58. Mas não são diversos. não são poucos, né? 5, 6, não são Não, vários. são mais de 20. Mais de 20. E os que causam verrugas costumam ser os 6 e o 11. Né? Todos esses mais comuns que causam o câncer e a verruga estão na vacina. Perfeito. E toda verruga é HPV, mas às vezes pode ser do simples. Ou nem significa que toda verruga é HPV. Se for genital, provavelmente é o HPV sexual, né? O papilomavírus de transmissão sexual. Outras verrugas, como as verrugas que têm mão, joelho, pé, são papilomas também, papilomavírus, mas de outros contatos que não os contatos sexuais. Perfeito. Pessoal, quem está participando aí da live, estão perguntando sobre a vacina, a gente já vai chegar nessa parte. Fique tranquilo que nós vamos responder para vocês. Enfermeira Maridalina quer perguntar alguma coisa específica mais da doença? Enfermeira Ana?
Eu já fiz as perguntinhas, mas mais para frente acho que vai ter mais alguma coisa. Vamos caminhando. Vamos deixar a live correr, qualquer coisa a gente volta. Perfeito. Vamos falar agora um pouquinho sobre a parte de vacina, né? Que hoje nós temos um método de prevenção muito eficaz, né? Fornecido tanto pelo SUS quanto pelo sistema privado, né? E, enfermeira Maridalina, vou conversar com você agora. Qual é a vacina que tem disponível atualmente com a maior cobertura contra o HPV? A maior cobertura nós temos com a nonavalente, que é a que a gente tem no sistema privado. O SUS tem a HPV-4, né? Ela também é muito eficaz contra os 4 vírus, né? 2 não oncogênicos e 2 oncogênicos, né? E a nossa tem a proteção contra 9 vírus, sendo 2, o 6 e o 11 que o doutor falou, que são responsáveis pelas verrugas, né? E mais 7 aí que são os oncogênicos, que o doutor acabou citando, né? O 16, o 18, o 31, o 33, o 45, o 52, o 58, né? E o importante dessa vacina é que a proteção dela chega a 90% contra o câncer cervical causado por esses HPVs oncogênicos, né? Então, ela é uma vacina bastante eficaz. Eficaz ainda, o doutor já até falou, né? Ela ajuda a prevenir aí os cânceres de colo uterino, né, na mulher, ânus na mulher e no homem, o câncer de pênis, orofaringe, tá? E também na vulva, o doutor já acabou falando, e na vagina também, né? Então, ela é uma vacina bastante eficaz. Nós conhecemos ela como Gardasil, também, né? Gardasil 9, né? E que a gente tem a nona apenas no setor privado. E no público, então, a quadrivalente. Perfeito. Doutor, é importante a gente complementar que a vacina, ela não trata. Ela apenas previne infecções de outros tipos de vírus, né? Porque a gente tem muitos clientes que nos procuram, porque a gente tem muita gente que procura para tomar vacina depois que já tem um diagnóstico, né, positivo, ou aparecem as verrugas e eles procuram para tratar a doença naquele momento, mas ela não trata, ela só previne, né? Então, você está me colocando numa posição difícil, né? Existem relatos de casos de que as lesões reverteram após a vacina. Para deixar claro, a vacina é para prevenir. Só que depois que você teve, dificilmente ela vai ter algum efeito. Porém, o que se sabe, o vírus HPV, ele é muito pouco gerador de resposta imunológica. Ele é um vírus bem indolente. Então, o nosso organismo tem uma dificuldade em reconhecer ele, porque ele não está tão profundo, ele está mais superficial. Só que, a partir do momento que ele resolve acordar e a nossa imunidade não está conseguindo controlar ele a ponto de ele conseguir proliferar à vontade e gerar um câncer, se você fizer a vacina, você vai estar dando mais uma chance do seu organismo reconhecer. Obviamente, isso não é indicação de bula, é indicação off-label, fora de bula. Agora eu penso aqui comigo, você que está aqui. Você chega no meu consultório hoje com uma lesão de colo de útero e que ela é do tipo, vamos supor, 31. Eu vou te dar a vacina. Por quê? Simplesmente pela indicação individualizada de uma vacina que não vai te trazer efeitos colaterais, ou seja, ela não vai piorar o tratamento do seu câncer e que tem uma chance, ainda que remota, de ajudar. Há casos em que a gente ouve acontecer, por exemplo, num congresso que eu fui da SBIM, da Sociedade Brasileira de Imunizações, o caso de uma menininha haitiana que adquiriu o HPV da mãe. Olha o azar, a mãe haitiana tinha uma verruga no canal vaginal e essa bebezinha aspirou o líquido vaginal durante o parto e esse vírus foi para a garganta. Então ela, muito miudinha, muito pequenininha, começou a ter o crescimento de uma verruga na garganta. E uma garganta de uma criança é uma coisa minúscula. Qualquer verruguinha ali. E fizeram a vacina para essa criança, fora da faixa etária, ela tinha meses, e esse vírus recolheu. Talvez fosse recolher sozinho? Talvez. Mas eu pergunto para você, se você está com uma inflamação no colo do útero, custa você tomar?
Se você tiver condição financeira para tal, Sim, eu faria. Eu, como seu médico, faria. Na pior das hipóteses, eu estou prevenindo uma próxima infecção que você tem. Por um outro Entendeu? vírus, Então, inclusive, né? mas ele não é o que vai salvar a sua situação. Você vai ter que ir no Uhum. ginecologista fazer cauterização, toda aquela história toda. é que assim, Mas há uma possibilidade pequena de que ela possa atuar. Isso não está em bula, isso você vai ver relatos, mas não é uma certeza disso, sim. mas pode ser que aconteça. Eu E digo pelo aproveitaria fato de a gente também. já ter normalmente procura de homens, né? Pela questão do medo de fazer ali, né? Do queimar a lesão, achar que só a vacina vai ser capaz de tirar a verruga, né? Então isso é importante ficar muito claro. E vai ter que fazer Isso. todo esse outro tratamento, né? De queimar as lesões, mas também isso inclui a vacina nesse momento. Isso. A vacina não substitui o tratamento convencional. Ela vai te ajudar, ainda que ajude pouco, ainda que não ajude nada, mas vai te prevenir as próximas infecções. Por outros Perfeito. vírus que são contemplados na vacina e que de repente ele ainda não pegou, né? Sim, sim. E isso é bem curioso, porque a gente tinha a outra vacina anteriormente, que era a bivalente, que ela só tinha o sorotipo oncogênico. E tem um estudo muito curioso dessa vacina antiga, de que ela gerava reação cruzada. Então, quando você vacinava com a antiga vacina, essa vacina de outro laboratório não é mais fabricada, tá? Então, não tem evidência que a atual faça isso, mas a antiga fazia. Você poderia prevenir outros tipos de HPV fora daqueles, pela metodologia empregada. Isso é um conhecimento já bastante antigo, de mais de 20 anos atrás, 15 anos atrás. Só que, de qualquer maneira, a vacina já não está mais em produção, né? E, felizmente, a gente tem agora a nona valente, porque ela inclui, se eu não me engano, cerca de 80 ou 90% dos principais causadores de câncer. Então, basta você fazer a Gardasil e não ficar torcendo para ter uma reação cruzada, como era o caso da outra, né? Isso mesmo. Perfeito. Enfermeira Ana, a vacina, né, HPV-9, para quem que ela é indicada? Existe uma idade específica? Quantas doses tem que tomar dessa vacina? Como que funciona? Existe sim a HPV nonavalente, ela é indicada, né? Para meninos e meninas, homens e mulheres de 9 a 45 anos, tá? E o esquema vacinal, ela vai variar de acordo com cada faixa etária indicada. Ou seja, dos 9 aos 19 anos são necessárias 2 doses com intervalo de 6 meses, tá? E a partir dos 20 anos são necessárias 3 doses. E o esquema vacinal, ele vai de 2 meses da primeira para a segunda dose e 4 meses da segunda para a terceira dose. E se, por exemplo, assim, eu tomei a primeira dose, esqueci de tomar a segunda, ou tomei a segunda, esqueci de tomar a terceira, eu tenho que começar o esquema do zero? Como que funciona em relação a isso? Olha, não, nenhuma vacina a gente reinicia o esquema, tá? Então vai continuar, mesmo que você demorou para tomar essas doses, da dose onde você parou. Se você parou na segunda, a gente continua com a terceira, está tudo bem, né? Se parou na primeira, a gente finaliza. O importante é que finalize esse esquema vacinal para poder garantir uma melhor proteção, tá? Mas em bula, eles falam também que é indicado tomar, né, as 3 doses nesse primeiro ano de vida, principalmente para uma melhor resposta imunológica. Perfeito. Ó, a gente até tem uma pergunta ali da idade, doutor, perguntando se pode tomar acima dos 45 anos. Ó, pessoas acima dos 45 anos pode tomar a vacina? E em bula, não necessariamente. Então, se você for na casa da vacina e você passar da faixa etária, provavelmente elas vão recusar. Acredito que vocês estão fazendo assim ainda, né? Assim, não só a casa da vacina, mas qualquer clínica, né? Se tiver uma receitinha, faz. Eu costumo indicar dos 9 aos 90. Ah, mas você está colocando o paciente em risco. Não. Entenda. Quando um laboratório vai fazer um estudo sobre eficácia de um tratamento, ele vai fazer naquela faixa etária onde ela vai ter um melhor benefício. Não quer dizer que a vacina não funcione aos 46, ou aos 48, ou aos 55, ou aos 60. A questão é que dificilmente uma pessoa de 45, 50, 55
vai ter tantas relações, porque a maioria dessas pessoas já estão em relacionamentos estáveis, tudo mais, muitos deles já estão até com problemas de saúde, já estão até já parando de se Hoje o relacionar, mundo é vamos dizer assim. moderno, doutor. O mundo é moderno, sim. Então, o laboratório não vai fazer o estudo nessa faixa etária, porque talvez o benefício seja um pouco menor, tenha que aumentar muito a amostra, o estudo fica mais prolongado, fica mais caro, então eles selecionam faixas etárias. Né? A vacina anterior, inclusive para homens, era até 26 anos. Como viram que para mulheres 45 era bom, eles estenderam na Gardasil 9 para até 45 anos e mostrou eficácia. Não quer dizer que não vai funcionar se você tiver 50, 55. Então, eu indico para todo mundo que precisa a vacina, independente da idade. Uhum. Porque ela é uma vacina que protege, praticamente não tem efeito colateral, uma vacina muito segura, tá? Então, a gente sabe também que essas faixas etárias, faixas de indicação, também tem uma relevância para a saúde pública. Porque, veja, no SUS você só vai encontrar a quadrivalente, a de 4 tipos, então a tua cobertura fica meio manca, e eles só dão uma dose. Por quê? 2 doses, que era o esquema anterior, você conseguia vacinar menos pessoas. Então, fizeram estudos mostrando que com uma dose talvez tenha algum efeito e que não tenha tanto benefício. Para poder vacinar mais gente, eles fazem assim. Só que eu não estou preocupado se eu vou gastar mais ou menos doses de vacina. Se meu paciente tá aceita fazer a vacina, eu vou fazer o melhor esquema possível para poder otimizar. Então, acima dos 20 anos, vão fazer as 3 doses. Tá? Essa é a diferença entre a saúde pública e a saúde privada. Quando eu tenho um paciente que quer se vacinar, ele pode fazer um pouquinho fora da faixa etária, porque não vai prejudicar, ele pode fazer com o esquema de dose completo, que ele vai ter mais benefício do que quem fez aquele esquema parcial, né? Se você, vamos supor, se você tem uma filha que vacinou no SUS com a quadrivalente, tomou uma dose, você pode fazer o esquema com a nonavalente depois, você vai proteger mais ainda ela, tá? É ideal que se comece do zero, mas você não perdeu aquela primeira dose, vai ser um estímulo a mais aí. Então, a gente sabe que tudo isso traz benefício para o paciente. A questão é, você tem que orientar o paciente, tem que explicar o que é melhor para ele, né? Ele vai decidir se aquilo ali faz sentido e se fizer sentido ele vai se vacinar. E é assim que a gente acaba atuando também. Perfeito. Enfermeira Maridalina, a vacina, então, HPV-9, ela dá reação? É uma vacina segura? Quais possíveis sintomas que ela pode causar depois de aplicado? Ela é uma vacina bastante segura. Existem estudos aí por vários países, né, mostrando a segurança dela. Tem acompanhamento ao longo dos anos aí em relação à segurança dessa vacina. E também a reação, toda vacina tem um pouquinho de reação, né? Não é só essa vacina do HPV. Então, um pouquinho de reação local, como dor, um pouquinho de enduração local, vermelho, ficar vermelho local, né? Isso é esperado. Às vezes pode dar um pouquinho de dor de cabeça, né? São sintomas que não fogem muito de qualquer outra vacina, a sintomatologia que ela faz. São reações leves, né? Leves. Ó, doutora, até tem uma pergunta, né, em relação a nessa parte, nessa vacina segura. Existe o risco da vacina ativar o vírus em quem já teve contato? Não, risco nenhum, tá? Risco zero. A vacina te protege, tá? Não vai acordar o vírus e isso daí realmente não acontece. Queria só pegar o gancho do que foi respondido. Eu gosto quando a vacina reage, eu gosto quando dói, quando dá febre, sabe? Não é por ser masoquista, não, é porque eu sei que ela tá funcionando, sabe? Se ficou vermelho, se doeu, se deu aquela febrinha, dor no corpo no outro dia, é sinal de que a vacina tava lá, tá atuando, tá agindo, a imunidade tá recuperando. Quando o paciente reclama, deu muita febre, não sei o quê, eu falo assim, que bom, quer dizer que a vacina estava lá, né? Tá funcionando. Está estimulando a produção de anticorpo. Exatamente. Enfermeira Ana, depois que a mulher é vacinada, ela não precisa mais fazer o exame preventivo? Ela precisa sim, tá? Isso daí não é uma afirmação. Ela precisa continuar, até porque a vacina ela vai prevenir, né? Mas ela não previne 100% os outros tipos e o preventivo, né? O Papa Nicolau, ele vem ali exatamente para ajudar a detectar outros tipos de lesões. Perfeito. Falando em lesão, doutora, a gente tem uma pergunta aqui, ó. Qual é
Existe grau dessas lesões que o senhor citou, que a vacina, que a doença pode causar as lesões de colo de útero? Existe grau dessas lesões? Tem sim, tem. Os graus, eles são aqueles chamados NIC1, NIC2, NIC3, né? Sendo que o NIC3 é o câncer em si, é o chamado carcinoma in situ, e é já a presença do câncer. A gente pega bem pouco disso daí, a gente pega mais os casos em NIC1 mesmo, né? Porque o tempo de. Se a mulher está fazendo o preventivo anual, não dá tempo de progredir tanto. Então tem o NIC1, NIC2, NIC3, sendo que no NIC3 você acaba sendo você precisa se submeter a uma chamada conização. Conização, você tira a parte externa do colo do útero, então é um procedimento cirúrgico, e isso aí não impede que você tenha filhos, obviamente, né? Mas já é uma cirurgia, não é uma cauterização, não é só queimar aquela lesão. Você tem que tirar um pedacinho do colo do útero mesmo para poder recuperar desse câncer. Então tem esses graus todos aí. Perfeito. Jennifer, muito obrigado pela sua pergunta, viu? Enfermeira Maridalina, acaba aqui vai responder uma pergunta que até a própria Wendy perguntou ali. Por que é ideal começar o esquema cedo, né? E ela até perguntou, por que a vacina é indicada antes do início da vida sexual? O doutor acabou respondendo isso já, né? Mas é aquela história, a resposta imunológica nessa faixa etária, ela vai fazer uma resposta mais robusta, né? Porque nessa faixa etária ele vai ter uma produção alta de anticorpos também. Vacinar nessa idade, antes deles estar exposto ao vírus, eu acho que é uma vantagem também. Uma outra questão que eu acho que vale a pena comentar é uma estratégia de saúde pública, porque quando a gente vacina, a gente está fazendo a prevenção, com isso eu vou diminuir a circulação do vírus, vou diminuir a questão das verrugas, né? O aparecimento das verrugas, vou reduzir drasticamente, né? Essa a causa, o que a gente almeja, né? Reduzir as lesões precursoras aí de um câncer, né? A nível de colo uterino, tá? E porque a gente sabe que tem alguns países que já fazem essa vacina já há bastante tempo, nessas faixas etárias, e tem uma cobertura boa, e eles conseguiram diminuir drasticamente as lesões precursoras aí causadas pelo HPV, né? E também uma outra questão é que o esquema nessa faixa etária são só 2 doses, então até o esquema é mais tranquilo, né? Então, a gente fala assim, são várias as causas que justificam essa vacina ser feita o mais precocemente possível, ou seja, de 9 anos acima, né? 9 a 14, tá? E assim, enfermeira Ana, levando nessa parte, né? Por que a gente indica fazer tão cedo, né, nos adolescentes? Significa que a gente está incentivando o início da vida sexual desses adolescentes? Não, muito pelo contrário, a gente não incentiva, tá? Até porque não tem nenhum estudo científico onde mostra que você vacinando vai incentivar a vida sexual, tá bom? Até porque o intuito da vacina é realmente a prevenção, tá? E não fazer com que estimule com que esse adolescente, né, essa adolescente, inicie a vida sexual dele. Então, não. Perfeito. Enfermeira Maridalina, os meninos precisam tomar ou só as meninas? Pois é, essa dúvida vem porque a gente, lá no início, quando o SUS começou a fazer a vacina, ele fez praticamente só para meninas, né? Mas, claro que sim, porque os meninos também podem pegar o HPV, ter a doença, né? Pode fazer, como o doutor falou, câncer de pênis, pode fazer câncer de ânus, né? Mas também tem uma questão interessante que eles transmitem. Então, se a gente vacina o menino e a menina, a gente está cercando. Quando você vacina só um, o outro, o menino é responsável pela transmissão também. Porque o doutor falou aí, ó, a questão nem sempre ter a sintomatologia. E não tem a sintomatologia, mas tem o vírus e está transmitindo. Então, por isso que é importante vacinar meninos e meninas, né? Certo. Enfermeira Ana, quem então já teve HPV pode tomar vacina? Pode sim, justamente como o doutor já colocou, né? Às vezes, em alguns casos, mas não relatados cientificamente, que acabou desaparecendo as lesões e também, né? Às vezes você teve um tipo de HPV, mas não foi. E você pode ter outros tipos e a vacina ela vai atuar ali como forma de prevenção. Então, mesmo que você já teve o HPV, você pode tomar vacina sim. Uhum.
Enfermeira Maridalina, quem tomou a quadrivalente, né, que é do posto, né, a gente recebe muito cliente, meu filho tomou a quadrivalente, eu posso dar a nona? Tem algum risco? Como que funciona em relação a O mudar doutor a vacina, né? O doutor Luiz Jorge já respondeu isso também, né? Na realidade, deve, porque aumenta a proteção para outros vírus oncogênicos, né? Porque aumenta em mais 7, lá no 4, e a nossa é 9, e aumenta em mais 5, né? A proteção, e esses 5 a mais são todos oncogênicos. Então, vale muito a pena você, quem fez a quadri, ampliar a cobertura para a nona valente. Eu acho que é um ganho aí na prevenção do câncer, né? Principalmente do HPV oncogênico, tá? Só vai ter a questão do tempo, né? Conforme foi feita a última dose da quadrivalente do posto, cada caso é um caso que a gente Aí a gente analisa avalia caso a caso. para ver quantas doses tomou do quadrivalente, para ver quantas doses da nona valente vai ter a necessidade de tomar, né? Isso, aí a gente avalia caso a caso de acordo com a carteirinha de vacina. Tomou quantas doses do HPV-4? Para eu saber quando, né, que ele pode começar o HPV-9 e o prazo, né? Uhum, perfeito. Doutor, nós temos uma pergunta aqui, ó. Doutor, na sua opinião, uma dose só que foi feita pelo Sistema Único de Saúde é o suficiente? Qual é a porcentagem da sua eficácia? Eu não tenho os números de porcentagem de cabeça. É um pouco menos do que você fazer o esquema com as 2 doses. Só que é um pouco menos que você consegue vacinar o dobro de crianças. Então, como estratégia de saúde pública, eles vão pesar o custo com a quantidade de pessoas que eles vão vacinar. Então, se eles vão gastar 10 bilhões de vacina para vacinar com 2 doses e 5 para vacinar com uma só, eles vão, obviamente, usar os 5 bilhões para fazer o que eles fazem, né, no governo. Mas para você, para o seu filho, você gostaria de ter tomado uma dose só, que vai dar uma cobertura menor do que o possível a ser atingido com 2 doses? Vale lembrar que o estudo original da HPV-4, da vacina, recomendava 3 doses. Aí foi reduzindo para 2, viram que 2 ficava igual, e com uma um pouco menos. Então você sabe que ainda assim tem uma cobertura, mas ainda não é o ideal. O mesmo acontecia, por exemplo, com a vacina de hepatite A, em que era dada uma dose só no posto, agora parece que são 2 também. O mesmo Não, continua continua. sendo uma. Então, a hepatite A, o ideal são 2, né? O mesmo acontecia, por exemplo, com a vacina de varicela. A vacina de varicela, o governo durante muito tempo deu uma dose só, agora acho que é varicela que são 2, né? Atualmente. Uhum. Durante muito tempo, ele deu uma só, porque uma dose de vacina contra a varicela previne caso grave. Só que não previne a doença. Então, muita criança tomava vacina de varicela e ficava doente, só que não ia para o hospital. Para o governo estava tudo ótimo, porque tratava em casa. Só que essas crianças daqui 30 anos vão ter herpes zoster. Por quê? Porque eles tiveram a doença. Se eles tivessem tomado 2 doses, ou seja, se o pai lá atrás tivesse gasto o valor daquela dose a mais para completar o esquema do SUS, ele poderia ter evitado que o filho tivesse uma complicação muito grave no futuro. É importante diferenciar a estratégia de saúde pública, que pensa mais em relação ao custo, quanto mais eu consigo proteger com o mesmo dinheiro, do que você com o seu filho, que é a sua coisa mais preciosa. Então, essa é a diferença. Eu sempre bato na tecla disso. Faça o esquema o mais completo possível. Perfeito. O particular pensa mais na proteção individual, né? Enquanto que o Exatamente. público pensa em diminuir a quantidade de vírus no meio, né? Pensa nessa questão do coletivo para diminuir a doença no meio. Mas a proteção individual é o esquema que geralmente o SBIM, né? A Sociedade Brasileira de Imunologia, segue, né? É o raciocínio do senhor mesmo. Uhum. Perfeito. Bruna, espero que o doutor tenha esclarecido suas dúvidas aí em relação à tua pergunta. Mais alguma pergunta, enfermeira Maridalina, enfermeira Ana? O doutor quer fazer um adendo do que estava previsto do nosso roteiro? Seria mais ou menos isso, mas se o senhor quiser finalizar com Não, alguma... eu acho que é importante a gente ressaltar algumas situações. Populações de risco, então pessoas que têm diversos parceiros, pessoas que trabalham com entretenimento adulto, vamos colocar assim, pessoas que
circulam em ambientes em que você vai ter o maior risco de ter uma relação sexual, então, pessoas do meio artístico. Não, isso não é preconceito, é constatação. Essas pessoas, elas podem e devem ser vacinadas, tá? Inclusive, pessoas imunossuprimidas, pessoas com HIV, essas pessoas têm direito, mesmo na vida adulta, é o único grupo em vida adulta que tem direito à vacinação na rede pública. E faz parte do kit diagnóstico. Quando você descobre que você tem um problema de imunidade, é aí tomar a vacina contra a pneumonia, a vacina contra a meningite, né, a vacina contra a zoster e também a vacina contra o HPV. Porque é uma vacina que vai te proteger. E o pior da vacina é o seguinte: o efeito dela é basicamente você não sentir nada, você não ter nada. Então você não tem um ganho na hora. Não é que nem quando você compra um celular. Pô, comprei um celular e tô com o celular na mão agora. Não. Você vai lá, investe na vacina, toma, fica com dor, vai ter febre à noite, para no outro dia ficar do mesmo jeito. Então você tem que estar muito empolgado para isso. Não, você está prevenindo a morte daqui a alguns anos. Você está prevenindo você ter que tomar quimioterapia e ficar careca. Você está prevenindo ter que fazer uma cirurgia. Ah, mas vai acontecer? Talvez aconteça. Você vai arriscar? Eu não arrisco. Né? A gente hoje tem a condição de fazer uma prevenção que é eficaz e pode ajudar muitas pessoas aí. Então, não pense com o bolso, pense com o seu medo de tomar agulha. Se você não gosta de ir para o hospital, se internar, tome vacina. É melhor que você tome uma agulhadinha agora do que tem que ficar internado mais para frente. Eu sempre falo, né, que a gente vacina antes do. É melhor vacinar antes do risco existir. Né? Por isso que a gente indica até fazer ali na adolescência, né? E não é sobre o presente, né? É sobre proteger para o futuro, né? E o HPV é super comum, pode ser silencioso, pode causar câncer, mas é prevenível. Então, a gente indica que a vacina seja feita para todo mundo, igual você falou, nem que seja aos 90 anos de idade. Só traz a prescrição que a gente faz. Só passar lá na clínica que a gente prescreve. Aliás, se você tropeçar na frente da minha clínica, você sai com uma receita de vacina. Incrível. Perfeito, doutor. Muito obrigado pela sua participação. Participação de todos, enfermeira Maridalina, enfermeira Ana. Compartilhem essa live, envie para pessoas que vocês acreditam que seja importante. A gente vai ver se a gente consegue deixar a live salva para mostrar, para deixar para outras pessoas, para que precisa da informação, que é sempre muito importante. Muito obrigada pela participação de todos. Importante de avisar que o HPV é comum, pode ser silencioso, pode causar câncer, mas é prevenível. E a informação protege e vacinas salvam vidas. E o mais importante é que muitas vezes a infecção pode ser silenciosa. E nós da Casa da Vacina estamos à disposição para esclarecer dúvidas. Se vocês quiserem tomar a vacina, já tomou HPV-4? Quer saber se pode HPV-9? Pode mandar para a gente que a gente está à disposição para esclarecer todas as dúvidas. Maravilha, gente. Obrigado o convite. Eu sou um cara casado, muito bem casado, e tomei a vacina do HPV. Tomei lá na Casa da Vacina, inclusive. Não foi com uma dessas moças aí, porque já faz um tempo. E se mesmo eu que não estou fazendo nada, tomei, vocês que estão fazendo têm que tomar, hein, gente? Fiquem alertas aí, fiquem alertas. Obrigado o convite, pessoal. Até uma Perfeito, próxima. muito obrigada, gente. Boa noite para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau. Acabou, chegou já. Jesus. Faz o quê? Faz o quê? Vamos pensar aqui. Mostra só aí. Isso, encerra. Aí? Encerra no X.